Glória a Deus, que bênção, que bênção. Então, vamos lá, queridos. Nós temos um tempo de mesa hoje com o Senhor e eu quero trazer para você uma palavra que fala sobre a ceia mesmo. A ceia do Senhor é uma aliança de comunhão, graça e de esperança. Então, hoje é um tempo que a gente celebra, a gente senta à mesa com o Senhor, porque nesse momento de sentar à mesa com Deus, Ele tem algo a tratar em nossos corações. Então a palavra que eu quero compartilhar com você está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23. Na minha versão fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes esse pão, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, estamos na Sua casa, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nesse lugar. Nós queremos calar todas as vozes ao nosso redor. Nós queremos, Senhor, calar, Senhor, até mesmo o tempo ao nosso redor, Deus, a temperatura, Senhor, que nos incomoda. Mas nós queremos estar concentrados no Senhor, na Tua palavra, para que nada fuja daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que os meus irmãos ouçam e entendam cada um conforme a medida que o Senhor tem para cada um de nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu sempre gosto de falar que a ceia do Senhor, ele é um momento... não dá para se dizer que é o principal, mas é um dos principais momentos da igreja, aonde a igreja, desde que Jesus ceou com os seus discípulos, a igreja vem ceando até os dias de hoje. É o momento que a gente senta à mesa, relembrando do que Ele fez e apontando para um futuro que Ele virá. Então a ceia do Senhor é talvez o culto mais importante que você não pode faltar, porque junto com a igreja você celebra a volta de Jesus. Você está celebrando que Jesus voltará. Eu quero falar com você sobre 3 aspectos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que é a comunhão, a graça e a esperança. Então o primeiro ponto que eu quero falar com você é a comunhão. A ceia do Senhor nos traz comunhão. A ceia do Senhor é a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 16, ele fala assim, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. O Senhor, Ele nos convida a refletir a esse momento de que quando nós estamos reunidos aqui, nós não viemos para cá para fazer alguma coisa, nós não viemos para cá para receber alguma coisa, a gente vem para cá para entregar alguma coisa. E nesse lugar onde nós nos encontramos, aqui como igreja, eu não estou aqui para pedir para Deus algo. Para pedir, eu posso pedir no meu quarto, na minha intimidade. Mas quando estamos no coletivo, quando estamos reunidos aqui como família, unidos em Deus, nós estamos aqui para entregar ao Senhor. Tudo aquilo que nós temos, nós entregamos ao Senhor. Então, a palavra comunhão, ela é a palavra koinonia no grego, e ela se refere a uma participação mútua. O que cada um de nós está trazendo para essa mesa. Hoje nós temos a mesa posta. Hoje você não precisa trazer um suco, não precisa trazer um pão. Hoje a gente já está preparando isso para você. Mas naquela época, sempre que eles iam cear, cada um trazia alguma coisa. E eles dividiam aquilo, e aquilo era a ceia do Senhor. Hoje nós muitas vezes esquecemos de repartir o pão que nós temos. Nós esquecemos de repartir não só a comida, mas às vezes os nossos ouvidos, às vezes o nosso tempo, muitas vezes o nosso carinho, o nosso amor e o nosso afeto. Nós deixamos as pessoas de lado e nós não vivemos mais a comunhão que Cristo quer que nós tenhamos. E toda vez que você vier para a igreja, querido, você tem que vir com as mãos para ofertar. E você vai colocar o quê? A sua oferta é a sua adoração. A sua oferta são os seus braços levantados. A sua oferta é um oi para alguém, é um cumprimento para alguém, é uma oração com alguém. Então nunca venha para a igreja de mãos vazias. Você precisa vir para esse lugar com suas mãos para entregar para o Senhor. Você não foi chamado para você pedir coisas para Deus, simplesmente, mas para entregar coisas ao Senhor. Ao partilhar o pão e o vinho, a gente está declarando que nós somos parte da família celestial. Imagina que a ceia, ela é como se fosse uma fogueira. E eu hoje de manhã, eu fiz um churrasco. Não sei se você fez um churrasco nessa manhã, mas eu fiz um churrasco.
E o churrasco é você colocando brasas juntas e elas acendem e fazem um grande fogo. Mas quando uma sai longe desse braseiro, ela começa a apagar. E por mais difícil que seja você viver na igreja, esse é o lugar de salvação. Esse é o lugar onde você precisa entender que é melhor estar aqui do que estar lá fora. Porque nesse lugar de comunhão vai ter aperto. Eu fico imaginando hoje, eu estava lá olhando para os carvão e fiquei pensando... Um está olhando para o outro, se queimando e dizendo, está quente aqui. Olha para o lado e diz assim, está quente aqui. Está quente aqui, né? E ele se olha e diz assim, está queimando. Está pegando fogo aqui do meu lado, mas ele foi feito para isso. Você entende? O carvão foi feito para queimar. Assim como nós somos feitos para queimar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus, para ir de encontro ao Senhor, para estar em união com os irmãos. Porque se nós não conseguirmos viver unido aqui, não adianta você achar que você vai para o céu. Você não vai, amado. Você está em um céu utópico, que você não gosta de conversar com o irmão do lado e você quer ir para o céu. Que céu que você vai? Qual céu você criou? Para que lugar você está indo? Então, a gente precisa olhar para isso e entender que a ceia, ela é um lugar de reconciliação. É um lugar de unir um irmão ao outro. Às vezes nós estamos com problemas com alguns irmãos, a gente precisa voltar a sentar à mesa e realinhar isso tudo. Porque o anseio de Deus é que a gente viva em união, amém? Sempre que você se assentar à mesa, antes de participar da ceia, pergunte-se, há alguém na minha vida a quem eu preciso reconciliar? Há alguém na minha vida que eu preciso sentar com essa pessoa e realinhar? Eu não estou dizendo para você, às vezes é necessário você se afastar um pouco, porque o problema que você tem com alguém não é o problema de alguém, você sabia disso? Ninguém tem problema comigo, eu tenho problema comigo, e por ter problema comigo, eu vou dar a resposta para o outro que ele não deveria receber. Por mais pressão que você sofra, por mais calúnia que você sofra, se você cair nisso, o problema é que você tem problema com isso, e não o que a pessoa está fazendo. Por isso você tem que aprender a gerir suas emoções. A gente muitas vezes, a gente coloca a culpa sempre no outro das coisas que estão acontecendo, mas o problema é seu. A resposta que você dá é problema seu. As pessoas não são culpadas da sua vida. É você que aceita isso para você. As informações, as discussões. É você que aceita isso no seu coração. Então é necessário que você entenda que você precisa melhorar, que você precisa se arrepender, que você precisa dar o fruto do Espírito, manifestar o fruto do Espírito na sua vida. Olha o que fala, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres o altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando faz a sua oferta. Jesus está dizendo isso, querido, não é Paulo, Pedro, João, o Rafa, é Jesus dizendo isso. Se você tem um problema com alguém e você vai ofertar, deixa essa oferta ali, vai reconciliar e depois você volta e faz a sua oferta. João 17, 20 fala assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus através das nossas vidas se nós estamos em discussões? Estamos vivendo em contendas, estamos divididos entre nós. Jesus está dizendo assim, assim como eles são um, assim como eu e você somos um, que eles sejam um também. E como eu estava falando antes, às vezes você vai ter, essa semana, eu estava angustiado, aí as pessoas me perguntavam, como é que você está? Estou angustiado, dê nome para os boi, está triste? Estou triste. Vai passar? Vai, é um período, às vezes é necessário que você passe por esse período, mas você não vai morar nele, amém? A angústia vai passar, o problema vai passar, você vai passar por esse problema, você vai passar por esse vale da morte, você não vai fazer morada ali, mas é necessário, às vezes, você discutiu com alguém, você está brigado com alguém, necessário um tempo, cara, e está tudo bem, mas primeiro resolva isso em você e vai resolver com alguém, cara. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, né, dona? Dona me falou isso aqui
chegando aqui agora. Todas as coisas vão cooperar. Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: a ceia é a mesa do rei, e ao redor dela, todos os súditos são iguais. A ceia é a mesa do rei, onde nós todos estamos sentados e somos todos iguais. Nessa mesa, Mefibosete está sentado também. Nessa mesa, todos estamos sentados. Ele não está preocupado em olhar para os nossos pés, ele está preocupado em olhar para o nosso rosto. Não importa como está o seu caminho, se você sentar à mesa, ele quer olhar para o seu rosto e não para os seus pés. Segundo ponto, a graça. Graça, o sacrifício de Jesus. A ceia também é o memorial do sacrifício de Cristo. Mateus 26, 28 fala assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Essa graça derramada por Jesus é a aliança, e essa aliança ela aponta para um pacto incondicional. Jesus tem um pacto com a sua noiva incondicional. Ele tem um pacto com a sua igreja incondicional. Não é como os casamentos de hoje, qualquer briguinha, o cara arranca a aliança e joga fora. E nem sai do dedo mais. Não, cara. Jesus não tem uma aliança condicionada a estar feliz ou estar triste. Você fazendo as vontades dele ou não fazendo, ele tem uma aliança contigo, porque ele é reto, ele é fiel. Você pode ser desleal e infiel, mas ele permanece fiel. Por isso que a aliança que ele tem é incondicional. Esse pacto foi firmado não com ouro ou com prata, mas com o próprio sangue de Jesus. Não foi pago com ouro ou prata. A ceia simboliza que o seu corpo partido e o vinho representa o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Imagina que um prisioneiro, ele está preso, e ele está condenado, e ele vai à morte, ele está no caminho da morte, de ser entregue e ser decapitado. Ele está andando naquela direção, de repente chega alguém e fala assim: olha só, ei, está paga a sua dívida. Mas como assim não? Está paga e você está livre de tudo, de toda condenação. Você tem uma liberdade plena a partir de agora. Foi isso que ele fez com a gente. Eu estava andando nesse caminho. Eu estava indo para um lugar de morte, onde os meus pecados me condenavam, onde a sociedade me condenava, onde o mundo me condenava. E ele chegou e ele falou assim: olha aqui, ó, Rafael, está pago. A escrita está paga. Você está livre plenamente. Davi, está pago. Não tem mais condenação. Não importa o que você fez, está pago. Está martelado naquela cruz, foi pregado naquela cruz. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço foi pago e foi alto esse preço. Ele nos chama a perdoar uns aos outros. Essa graça nos chama a perdoar uns aos outros. Efésios 4:32 fala assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não faz nada para ser salvo, mais que você seja bonzinho, mais que você sirva na igreja, mais que você trabalhe aqui dentro, você faça o que for, o escambau, nisso não vai te salvar. A salvação é um dom de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele me escolheu, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. O que você tem que fazer é só se render. É só se render a isso. Dietrich Bonhoeffer, ele fala o seguinte: a graça é gratuita, mas não é barata. Custou a vida do Filho de Deus. A graça, ela é gratuita, mas ela não é barata. A gente, eu estou vendo pela graça. Essa graça, ela não é gratuita. Ela teve um preço e custou o sangue do Cordeiro de Deus. Custou o sangue todo do Filho de Deus. E sabe o que aconteceu? Aquele sangue jorrando naquela cruz, enquanto aquele sangue jorrava daquela cruz, vida nascia aqui embaixo. Porque enquanto o sangue dele estava caindo daqui, aqui estava nascendo uma igreja. Aqui estava nascendo eu e você com salvação. Uma transfusão de sangue. Uma transfusão de sangue. Daquela cruz para mim, para você. Quando a pessoa está morrendo, ela precisa de sangue.
E aquela cruz, ela derramou todo o sangue do Filho de Deus, para que eu e você tivéssemos vida. E o que você está fazendo com a vida que Ele te deu? A graça não é barata. Lembre-se disso. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer tudo o que você deseja, o que você anseia. Você não pode mais fazer. Você foi comprado por um preço de sangue, pelo amor do Filho de Deus. Terceiro e último ponto: esperança, a promessa da volta de Cristo. 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Minha única esperança é que Ele venha e volte logo, cara. Volta logo, Jesus, a nossa esperança, o que depender de mim, eu vou fazer de tudo para Ele voltar logo. Não vejo mais esperança para esse mundo, não vejo mais esse mundo melhorando, já falei aqui. Teoria da evolução escambau. Se fosse teoria da evolução, nós estávamos evoluindo, a gente está regredindo, o mundo está cada vez pior. É a teoria da salvação, é a teoria de um homem que olhou e disse assim: eu preciso resgatar esse mundo, e eu vou lá salvar eles, eu vou dar todo o meu sangue naquela cruz para que eles tenham vida. Participar da ceia renova a nossa determinação de perseverar em meio às dificuldades. Quando você vem para a ceia, você está dizendo assim: eu estou perseverando que Ele vai voltar, eu acredito que Ele vai voltar. Porque quando a gente não faz isso, daqui a pouco, se nós não continuarmos a sentar à mesa com o Senhor, a cear, a vir para esse lugar em comunidade, em comunhão e cear com o Senhor, daqui a pouco as próximas gerações não sabem mais o que é isso, e esqueceram do que Jesus fez. E nós estamos aqui para lembrar como memorial. E se depender de mim, isso ninguém vai mais esquecer. João 14,3 fala: e quando eu for, eu vou preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ei, Jesus não saiu de férias, amado. O carpinteiro não saiu de férias, ele saiu para construir casas. Ele saiu para construir casas, querido. Ele não saiu de férias, ele saiu para construir um lugar para mim e para você. Ele está nos esperando. Apocalipse 21:4 fala: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amado, como eu espero por esse dia, como eu espero por esse momento. Ei, todas as coisas vão passar, e esse é o tempo que você tem de amar Jesus, esse é o tempo que você tem de falar do amor dEle, de demonstrar o amor dEle. Vou pedir para o louvor subir. Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, ele é o príncipe dos pregadores, e a respeito da ceia, ele fala assim: a ceia é uma prévia da festa celestial. Toda vez que partimos o pão, olhamos além do presente, para o dia que estaremos face a face com o Rei. Quando a gente faz a ceia, nós estamos olhando além do presente, para o momento que sentaremos à mesa, e olharemos face a face com o Rei, dona Ana. Você tem noção do que é isso? Você vai estar sentado frente a frente com o Rei.